Drogas que você tá usando que tá te deixando dependente emocional, quais são as drogas pesadas que estão arrastando as tuas emoções pra vala, quais são? Então hoje esse vai ser o nosso tema, a gente vai conversar sobre isso. Te trouxe para um ambiente totalmente diferente, a gente não tá no meu home office, a gente tá na clínica, estou aqui sentadinha na minha poltrona, com as minhas coisas, a minha pasta, a minha prancheta, porque eu sou dessas que gosta de escrever. E eu quero te convidar para você estar aqui comigo, descobrindo quais são as drogas pesadas que você anda usando. Pra gente seguir adiante, eu vou fazer o que a gente sempre faz. Não dá para crescer sem compartilhar. Porque se você cresce sem compartilhar, uma hora você cai e para. Ou para de crescer, no mínimo para de crescer. Então vamos crescer junto. Então pega aqui, ó, o negocinho, pega o aviãozinho, ó, manda pra todo mundo. Vamos descobrir qual é a droga que você anda usando, que está detonando com você, que tá te boicotando, que tá te travando, que tá fazendo você vender a sua televisão emocional, que tá fazendo você vender, roubar todas as coisas que você alcança, que você ganha, que você consegue, que você realiza da bolsa da sua mãe pra comprar, pra continuar usando a tua droga. Vamos lá? Eu já mandei aqui pra um montão de gente. Vai mandando também. Bom dia, bom dia. E vamos lá. Cadê? Hoje a gente vai ter exatamente o tempo de uma sessão aqui. Quero falar com vocês sobre essas drogas. E vai ser exatamente no tempo de uma sessão. 40 minutinhos. São 40 minutinhos nós, eu, você e eu. Então, imagina que você tá numa sessão comigo. E você percebe que você realmente está usando drogas. Vamos lá, qual é o primeiro passo que um viciado tem que dar? Assim, todo mundo já ouviu falar que é o primeiro passo que um viciado tem que dar. Primeira coisa que o viciado tem que fazer, vão me respondendo, as coisas que eu pergunto aqui, responde aqui. Porque tem um delay, então até que eu chegue a falar o que eu quero que vocês respondam, vocês já responderam e eu tô conseguindo ler. Tá bom? Então, qual é o primeiro passo que um viciado tem que dar para abrir mão, para conseguir vencer as drogas? Assumir que tem um vício? Não é isso. Então a gente precisa perceber que nós temos um vício. Nós precisamos perceber que nós estamos dependentes de alguma coisa. Dependente química, física, comportamental, biologicamente. A outra tem que experimentar para saber que tá. Primeiro a gente experimenta pra. Como é que chama? A gente experimenta pra viciar. Mas não é esse o primeiro passo que o viciado tem que dar para se livrar das drogas. Primeiro, ele tem que assumir que tem um vício. E existem vários tipos, várias formas de estar viciado em alguma coisa. Uma delas, vamos lá, vou citar de novo com vocês. É química. A gente se torna viciado quimicamente. A gente se torna viciado de forma comportamental. E emocionalmente. Eu abri a mão, parecia que eu ia falar 200 mil coisas, né? Mas são só 3. E como assim eu fico viciada de forma química? Quando a gente pensa em drogas ilícitas, conforme a gente está acostumado a ver, como a cocaína, como... Deixa eu desinclinar aqui um pouquinho para ficar mais centralizado. Uma cocaína, uma maconha, êxtase. A gente sabe que essas drogas entram no nosso sistema e disparam informações para o nosso cérebro para a gente liberar para o nosso cérebro, pro nosso corpo liberar
certos hormônios, não é isso? Eles estimulam a produção de certos hormônios. Normalmente são hormônios relacionados ao prazer. Mas isso é com drogas ilícitas. O normal, o que a gente está acostumado a ver. E se eu te falar que você pode estar viciado em outras coisas. Em uma pessoa, por exemplo. Tá travando, né, gente? Meu Wi-Fi ainda não conectou. Então eu tô no 4G ainda. Então, daqui a pouco flui melhor, tá? Tô vendo que de vez em quando dá umas engasgadinhas. Mas eu acredito que não tá sendo nada que tá atrapalhando a nossa comunicação. Se tornar algo que atrapalha a nossa comunicação, vocês me avisam aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, químico é isso. Mas existem outras coisas que liberam outros hormônios e nem sempre os hormônios que nos viciam são os hormônios de sensações prazerosas. Segura essa informação. Aí a gente também pode se viciar de forma comportamental. Por exemplo, você tá acostumado, você tem um hábito de acordar de manhã e tomar, não uma xícara de café, mas um balde de café. Quando você não toma, parece estranho, quando você não serve. Ou você está acostumado a acordar de manhã, ir para sua varanda, não importa o frio que esteja fazendo, pegar um cigarro e fumar. Cigarrão, né? E fumar. Quem já precisou vencer o vício do cigarro sabe o quanto isso é viciante. Esses 2 dedinhos, esse movimento. Quem já passou por isso sabe o quanto isso é viciante. Esse hábito comportamental aqui. A gente pode se viciar também. Mas você falou de coisas que liberam hormônios. Gente, tudo libera hormônio, tá? Tudo, absolutamente tudo na vida libera hormônio em você, no seu corpo. Então, claro que eu vou dar exemplos que vão parecer repetidos. Mas comida libera hormônio? Libera. Cigarro é uma droga, a gente sabe que é. Sim, mas também é comportamental e tudo vai liberar hormônio, tá bom? E quais são as coisas, por exemplo, que nos viciam emocionalmente? Aí você já vai lembrar de todas as lives que nós já tivemos aqui na Pratique, relacionadas à dependência emocional. Você depende de alguém, ou de alguma situação, ou de alguma coisa, para fazer algo, para executar alguma coisa, mesmo que seja algo estritamente relacionado a você. Vícios. Essas coisas são vícios. Tá, mas como que a gente identifica? Quero ver se vocês vão pirar comigo aqui para responder essas coisas, né? Tá vendo que as analogias hoje estão profundas, né? Pois bem, eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. Gente, grávida e com bebê pequeno, a minha cabeça tá um terror. Bom, vamos lá. Tá, como que a gente identifica que algo tá escorregando ou é impressão minha? Vou botar meu copo aqui. Como que a gente identifica o que realmente é uma droga? Porque existem hábitos repetitivos que não fazem mal. Então a gente não ia considerar droga. Acordar de manhã e comer uma castanha pode ser um hábito, mas não é algo negativo. Acordar de manhã e ter aquela necessidade de tomar banho é um hábito repetitivo, mas não necessariamente é negativo para você. O que configura uma droga real que faz mal? A gente vai na farmácia e a farmácia chama-se drogaria. Eles vendem também drogas, só que não são
drogas que fazem mal pra você, vamos dizer assim, não é verdade? Então, o que difere uma droga que não faz mal e uma droga que faz mal? O que difere um hábito positivo de um hábito negativo? O que vocês me diriam sobre isso aí? Quero ver as respostas de vocês. Estou vendo que vocês estão mandando perguntas. Ai, gente, vocês estão tão lindas assim, acostumadas com um hábito de colocar as perguntinhas aqui nessa caixinha, que pra mim é muito mais fácil responder as perguntas de vocês quando elas estão aqui na caixinha. Em vez de eu ficar perdendo aqui nos comentários, eu venho aqui na caixinha e não perco nenhuma pergunta e consigo responder as perguntas de vocês. Então, é algo que prejudica e em excesso. Algo que prejudica. Exatamente. Para essa droga ser algo negativo, é algo que prejudica você. Então, vamos lá. Você está namorando alguém que fala que você parece uma piranha usando batom vermelho. Você se sente mal com essa fala dele, mas você vai lá dentro e troca o batom. E aí a gente percebe de cara que, poxa, esse relacionamento é um relacionamento abusivo. Por que você não separa? Tadá! Por causa disso, porque você está viciada. De alguma forma você está viciada nesse relacionamento. Você está dependente emocionalmente desse relacionamento? Em algum nível, sim. A gente vai ter que parar, observar e entender. Como é que se dá essa dependência? Você está viciada de forma comportamental? Sim. Quando a gente está em um relacionamento, a gente tem comportamentos que se tornam hábitos e que é estranho a gente não realizar. É estranho quando a gente termina um namoro, a gente não passar a mão no telefone. Bom dia, meu amor. Não é estranho isso? A gente chegar de noite em casa e não falar, nossa, meu dia... E ter alguém para conversar sobre isso. É comportamental. É hábito. E você está viciada quimicamente porque em um relacionamento muitas coisas estão sendo liberadas no seu corpo. Muitos tipos de hormônios, muitas combinações hormonais que estão te viciando naquelas combinações. Agora, eu tô falando, olha aqui em cima, ó, drogas emocionais. Cara, se são drogas emocionais, naturalmente elas estão ligadas à minha estrutura emocional, naturalmente elas estão ligadas a toda a minha questão psíquica, ao meu sistema familiar, elas estão ligadas à minha autoimagem, porque a gente sabe que tudo isso, as informações do seu psiquismo, a sua estrutura familiar, as coisas que você vive, constroem uma autoimagem que te leva para viver para um lado ou para o outro. Minha família me construiu, minhas experiências me construíram para eu me sentir, para eu me olhar no espelho e me ver um bosta. Então eu vou viver como um bosta. A minha família me construiu para eu me tornar uma pessoa, para eu me olhar no espelho. As minhas experiências me construíram para eu me olhar no espelho e me sentir uma pessoa forte. Então eu vou agir e vou conquistar coisas de uma pessoa forte, certo? Então a gente sabe que isso tudo está misturadinho. Então se são drogas emocionais, os seus vícios também são emocionais. Como que isso acontece? Eu quero que vocês, a partir de agora, observem a vida de vocês e percebam se vocês estão viciadas em alguma emoção. Como que eu vou perceber isso, Maju? Você vai observar a sua vida e você vai reparar que emoção você está sempre buscando. Que emoção parece que você... Ai, me livrei, daí a pouco você se boicota e puf, cai nela de novo. Observa agora, com o que eu vou falar pra você, começa a observar quais são as suas emoções que você tá viciada.
e vai fomentando aqui nos comentários, tá bom? Emoções. Você pode estar viciada em qualquer uma. E para ser uma droga, são negativas. Se são vícios a gente logo associa algo negativo. Então, isso quer dizer que é uma emoção negativa. Emoções não são apenas positivas. Você pode se viciar em ser vítima. Você pode se viciar em abandono. Você pode estar viciada em frustração. Você pode estar viciado em cada uma dessas emoções. Então, cada um desses sentimentozinhos. Por quê? Porque esses sentimentos acontecem assim. Você, lá criancinha, pequenininha, você percebeu que para você ser amada, para você ser acolhida, você precisa ser uma vítima. Porque na sua casa já tem uma salvadora. Então você, então meu lugar é um lugar de vítima. Inconscientemente, você assume essa posição. E existem emoções que quem sente são a vítima e outras emoções diferentes que quem sente são quem sente essas emoções é a salvadora. O que uma vítima sente? Ela sente medo, ela se sente insegura, ela se sente apavorada, ela se sente frustrada, ela se sente... Vamos falar só dessas 4. Medo, insegurança, frustração e... Eu só repeti o medo, então dessas 3. Medo, insegurança e frustração. São sentimentos básicos, vamos dizer assim, de uma pessoa que é uma vítima, ok? Então, desde pequenininha, você se sentiu dessa forma. Se desde pequenininha você sentiu dessa forma, significa que desde pequenininha o teu corpo libera os hormônios de medo, insegurança e frustração. Então, você tem no seu corpo altos níveis de cortisol, baixíssimos níveis de serotonina, de dopamina, de... aquela de grávida, eu esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro de novo, porque daqui a pouco... Mas enfim, você percebe que desde pequenininha seu corpo tá bombardeando você com esses hormônios. E o que acontece com o viciado em cocaína quando a gente tira a cocaína dele? O corpo pede, porque o corpo tá viciado, o corpo acostumou, habituou com aquele nível de hormônios dentro dele. Vou agora para um exemplo básico que vai te ajudar a você selecionar melhor o que você assiste. Porque o que você assiste também constitui, eu falei isso pra vocês, também constitui a sua autoimagem, a sua identidade, não é? Então vamos lá. Quem assiste muito programa daquele estilo barra pesada, eu esqueci o nome do outro, só lembro do homem gritando, é só subir, só lembro do homem falando. Minha avó assiste. Alerta Geral, acho que é isso. Esse tipo de programa passa durante 2 horas. 2 horas, passando só desgraça, passando só violência, assalto, estupro, crime. O que você acha que tá liberando no corpo quando essas pessoas assistem esse tipo de programa? O que você acha que libera no corpo de um adolescente que tá só assistindo filme de terror? O que você... Agora, olha, me responde. De filme de terror, programa de violência, quais são as emoções? Filme de romance. E filme de herói? E filme de... esses 4 tão bons. O que você acha que é liberado no corpo dessas pessoas?
Bom, pra quem assiste só violência na televisão, e é uma violência real, ela pode desenvolver uma síndrome do pânico e não querer mais sair de casa, porque ela só tá vendo perigo fora da casa dela. Então ela não vai sair de casa. Medo. O medo vem muito forte. Filme de terror, a mesma coisa. Tá aqui, ó, liberando o tempo inteiro. Tem um lugarzinho aqui no cérebro da gente, a amígdala, que ela fica tensa. Ela fica tensa. E ela dispara esses hormônios de medo, de alerta. Então a pessoa tá... Sabe? Não, uma pessoa que não relaxa, ela tá sempre tensa. Porque tá viciada nessa emoção. Na emoção que ela sente quando ela fala, meu Deus, fulano morreu. Ai, meu Deus, uma padaria foi assaltada. Ai, meu Deus. E, gente, foi em plena luz do dia. Antes eu não saía de noite, agora eu não saio mais hora nenhuma. Pandemia, ótimo, adorei. Não preciso sair de casa. Ninguém vai me julgar por isso. Não é mais ou menos isso que acontece? Adolescente, filme de terror. Aliás, vou ver se eu pego mais aqui na adolescência de vocês. Pelo menos foi muito da minha e de muitas pessoas que eu conheço, dos meus pais também. Então, uma geração até anterior à minha também pegou um pais dessa fase. Adolescente lendo apenas Augusto dos Anjos, Flor Bela Espanca, Álvares de Azevedo, Lord Byron. Gente, esses autores literatura. É literatura e é coisa que a gente estuda na escola, é romantismo, é simbolismo, Edgar Allan Poe, até Sherlock Holmes. Sherlock Holmes menos. Mas o que os poemas dessas pessoas, o que as crônicas, os contos deles trazem? Frustração, tristeza, gente, tudo que é de pior. É uma coisa meio necrófila de tomar o vinho no crânio de meu pai. O pútrido corpo de meu pai que jaz. Gente, eu não sei nem como é que eu lembro, mas eu lembro desse poema do Augusto dos Anjos que ele fala do corpo do pai apodrecendo. Tem contos do Augusto dos Anjos que ele fala sobre... A gente hoje em dia acha chocante, absurdo o Round Six, mas a gente não se toca que tem muito tempo que isso tá rolando. Álvares de Azevedo escrevia poemas sobre necrofilia, sobre como é bela a pele alva da que dorme, os seios entumecidos da que dorme. E ele tá glamourizando a morte de uma menor que ele quer ficar. Quais os sentimentos que despertam nesses adolescentes que estão ali envolvidos nesse tipo de cultura, que só assiste filme de terror, que só assiste filme de drama, eu tive uma época que eu só queria assistir A Cor Púrpura, sabe, essas coisas assim, Orgulho e Preconceito. Gente, que sentimentos essas coisas, esses filmes, esses livros, a insustentável leveza do ser. Frustração. Insegurança nos relacionamentos. Dependência emocional, porque só tem gente assim. Então, você se apaixona por um amor proibido, porque você se apaixona junto com o personagem. E o cérebro, ó. Quando você vai se relacionar na vida real, o que você faz? Você procura um homem tão cafajeste quanto o cara do Insustentável Leveza do Ser e acaba se tornando a própria Juliette Binoche. Traída. Dependente. Fraca. Porque o teu cérebro, ó, o teu corpo, ó, liberando sobre você esse medo, essa frustração, essa melancolia.
Tudo isso tá envolto ali, ó, nessas obras. Agora, vamos lá. O que um filme de herói desperta? O que um filme de romance bem-sucedido desperta? Um filme de herói pode liberar muita adrenalina, mas também ele traz muitas coisas de vitória. Então, a gente conseguiu, realizou. Mesma coisa, o filme de romance. O pessoal critica muito. Porque o pessoal fica esperando, a mulherada fica esperando o príncipe encantado, isso não existe. Mas é muito mais saudável, pensando em hormônios, assistir filme de romance que dá certo, comédia romântica, que você ri, que você se diverte, do que você assistir uma insustentável leveza do ser, que é aquele drama romântico, um Delta de Vênus, que tá falando sobre relacionamentos abusivos. É muito mais saudável para os seus hormônios, para aquilo que seu corpo tá se acostumando a liberar. Em vez de você chorar, você vai sorrir, e os seus hormônios, o seu corpo tá acostumando com aquele sentimento. Então, na hora do vamos ver, você pode acabar procurando outro tipo de relacionamento. É louco isso, né? Muito legal, muito interessante pensar por esse lado. Eu nunca tinha, de verdade, elaborado. Eu elaborei agora conversando com você. Como é bom conversar, né? A gente elabora tanta coisa que já tá dentro de nós, né? E se você tiver pergunta, lembra, manda na caixinha, beleza? E aí, no nosso dia a dia, eu associei aqui a filmes, a coisas que a gente assiste na televisão, mas e na tua vida? Quais são as emoções que você tá viciada? Quais são, gente, as situações que você se vê envolvida o tempo inteiro? E que emoções essas situações despertam? Eu vou trazer um vício meu, um vício que eu tinha, que eu tratei. Vício de relacionamento. Porque não existe um vício que você consome sozinho. Tem sempre alguém que fornece a droga. Você tem sempre um traficante, que pode ser seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, tá? Vamos lá. Eu e minha mãe, a gente tinha uma situação que ela viciada em ser vítima, e eu viciada na raiva na relação com ela. Olha que coisa. Gente, eu vou até fazer bastante pose, porque eu esqueci de tirar foto no início, e às vezes é isso que tá atrapalhando. Então eu vou fazer pose bastante assim, ó, com bastante tempo assim, já consegui chegar em arte bonitinha. Então eu vou botar pra vocês. Vai ficar assim, não dá, né? Aí vai ser a única imagem que o Instagram vai me deixar pegar, vai ser essa minha careta. Bom, eu viciada na raiva e a minha mãe viciada no vitimismo. Então, o que acontecia? Eu vou contar pra vocês o dia que caiu a ficha dessas duas emoções em mim e nela, tá? Eu fui fazer compras, isso durante a pandemia. Eu e meu marido, nós ficamos lá, porque minha mãe, ela, apesar de parecer que tem 30 anos, ela tem 50 e tantos. Então, eu passei um tempo na casa dela, a primeira fase da pandemia. Então, eu fui ao mercado. Comprei um monte de coisa. Não, foi o contrário. Naquele dia, quem foi ao mercado foi ela. Ela foi ao mercado. Já tava mais pro final ali. E ela tava louca pra sair de casa. Tava mais dando conta. Ela falou, eu vou no mercado. Então, beleza. Foi num horário, tipo, 8 da manhã, quando o mercado tava abrindo. Aí ela chegou em casa, deixou as compras em cima da mesa. Só que ela deixou uma melancia, meia melancia, uma. A única coisa, ela deixou embaixo da mesa. Beleza, meu irmão foi lá, cumpriu o papel dele, guardou todas as compras, menos a melancia. Eu fui fazer o almoço, fiz o almoço. Não olhei embaixo da mesa, por que eu ia olhar embaixo da mesa?
A melancia continuou lá. Ela foi no mercado 8 da manhã. No fim do dia, fim da tarde, já tinha todo mundo almoçado, já tinha lavado louça, beleza. No fim da tarde, ela foi comer a tal da melancia. Cadê a melancia na geladeira? Não tava. Aí ela, cadê a melancia? Que melancia? Você comprou melancia? Ninguém viu melancia. Melancia é gigante, como é que a gente não ia ver, né? Aí ela olhou embaixo da mesa. Vocês não fazem nada. Eu faço tudo nessa casa. Vocês não me dão atenção. Vocês não prestam atenção em mim. Eu fico sempre deixada de lado. Porque as coisas quando é pra mim... Que a melancia era pra ela. Porque ela gosta muito. Quando é pra mim, fica tudo largado. Mas quando é pra vocês, tarará. E a gente assim, tipo, onde tava isso? Que a gente nem viu. Passamos o dia inteiro, guardamos como, fizemos umas coisas, mas ninguém viu. Esse foi o pensamento comum. Mas, o que eu falei pra vocês? Que eu era viciada? Briga. Raiva. Então, o que eu fiz? Ah, para de reclamar, blá, 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 blá. Brigamos. Minha emoção? Raiva. A dela? Vitimismo. Então, o vitimismo dela me irritava. E eu ficava com raiva. A minha raiva fazia o quê? O que me levava a fazer naquela raiva? Larga de ser chorona. Vai sentir outra coisa. Eu sempre falei esse tipo de coisa pra minha mãe. Para de sentir tristeza. Para de chorar, porque você não vai sair do lugar. Sente outra coisa. Sente alguma coisa que vai te movimentar. No auge dos meus 15 anos, eu não sabia, mas eu tava falando uma coisa que faz sentido. Existem emoções que nos paralisam e existem emoções que nos movimentam. A tristeza é uma emoção que nos paralisa. E a raiva é uma emoção que nos leva à movimentação. Olha isso. Ela, então, viciada em algo que paralisa e eu viciada em algo que movimenta. Mãe, filho, traficante, consumidor. Percebe isso? Vocês estão entendendo? Estão me acompanhando? Se vocês estiverem me acompanhando, manda os claquetes aqui, manda as bombinhas aqui, porque olha isso. Ela viciada em algo que paralisa, eu viciada em algo que movimenta. Mas é o que paralisa nela, que desperta em mim a minha droga, a raiva. E o que a minha raiva desperta em mim, nela, desperta a droga dela, tristeza, que trava. O que me faz movimentar trava ela. A minha raiva gera tristeza, que trava. O que trava ela, a tristeza dela, me gera raiva. Porque quando a gente tá em qualquer relação, é isso que acontece. Eu forneço algo e uso algo dessa outra pessoa. Então, depois desse dia, eu fui pro meu coach. E a gente tava conversando, eu falei, cara, eu preciso mudar o meu relacionamento com a minha mãe, não tá dando. Foi antes de eu iniciar um outro processo com a psicologia. Eu tava em um processo do coaching, que me ajudou a ver muita coisa. Aí eu percebi essa questão. A minha mãe é viciada. O que leva alguém a ser dessa forma? Um vício emocional, em abandono, em vitimismo, tristeza. E o que desperta em você? O meu vício. Pensa que relação desgastada. Pensa. Complicado isso, né? Então por isso que eu falo muito que, cara, a gente precisa curar os nossos vícios, curar as nossas emoções, para que a gente não crie nos nossos filhos a mesma coisa que os nossos pais criaram em nós. A gente vai o ciclo vai mudando. Talvez eu criasse, se eu não tivesse me curado, eu ia criar um filho viciado na tristeza, como era minha mãe, porque meu vício é raiva. Então eu preciso de alguém para me fornecer a tristeza que eu preciso para ficar com raiva. E aí o que eu faço? Faço meu filho de traficante. Se eu não tenho filhos, eu posso fazer isso com meu marido. Eu posso fazer isso
E olha só, o meu marido tem o mesmo perfil comportamental da minha mãe. Mais passivo, mais tranquilo, mais lento em tomar decisão. A emoção primária não é a raiva, é a tristeza. E aí? Acontece. E aí, você vai continuar vivendo relacionamentos viciados? Ou você vai entrar no processo de abstinência disso aí? Todas essas emoções, isso travam a tua vida, fazem você realmente ficar na vala, se você tá na cracolândia das emoções. Deixa eu ver que horas são, gente, tem 5 minutinhos. Você fica na cracolândia das emoções. Eu tô vendo aqui que tem 2 perguntinhas que ficaram. Eu vou ler essas perguntinhas, se vocês tiverem mais, manda, mas a gente só tem mais 5 minutinhos, tá bom? Seu horário tá quase acabando. Vamos lá, 3, ó, vocês botando aqui. Ah, foram vocês comentando aqui, legal. Quando não tô legal, eu preciso comprar algo. Olha isso, como é que tá as suas finanças. O teu vício, você tá precisando de endorfina. Você tá precisando sentir prazer na sua vida. O que você tá procurando? Gastar dinheiro. Porque é prazeroso. Gente, eu sei que é. É maravilhoso. Mas você precisa buscar outras fontes de endorfina, outras fontes de prazer, para que a sua vida financeira fique saudável. Se a gente não tem prazer na nossa vida, na vida como um todo, aí começam os vícios em sexo, pornografia, masturbação, né? Compras, comida. Às vezes a gente não tem outras fontes de endorfina, de prazer. E aí o que a gente faz? Cai onde a gente sabe que vai despertar isso. Tá bom? Então toma cuidado. Vamos buscar novas fontes de prazer. Para não buscar prazer em coisas que vão ser maléficas para nós. Então você tem que encontrar outra fonte. Porque essa aí é uma droga que vai... É você assaltando a bolsa da sua mãe. É você vendendo a sua televisão para comprar seu crack. Como parar de alimentar esses vícios? Primeira coisa é identificar esses vícios. Primeira coisa, você tem que identificar esses vícios. O que vocês vão fazer para identificar? Faz uma lista. E eu vou falar para vocês o que os maiores coaches do mundo falam. Cada um de nós tem pelo menos 20 emoções que somos viciados. 20, no mínimo. Então faz uma lista. Começa a identificar esses vícios, porque é só identificando que você vai passar a ter consciência. Porque quando você tem consciência, você pode agir. Ou, pô, tô ficando com raiva. Por que eu fiquei com raiva? Por conta daquilo. O que foi o gatilho do meu vício? E aí a gente começa a tomar atitudes. A gente começa a entender a parada, tá bom? Como curar a falta que me leva ao excesso? Identificando. O que tá faltando? Como eu falei, foi endorfina, eu falei do hormônio. Mas, de verdade, por que você não sente prazer na sua vida? O porquê você não sente prazer na sua vida é o que vai realmente curar. Pô, eu não sinto prazer na minha vida porque a minha família falava pra mim, e todo mundo vive assim, e é uma cultura da minha família, que pra gente ser feliz, a gente tem que se esforçar muito. E daí, pra se sentir merecedor de ser feliz, precisa estar lascado. E se eu tô lascado, eu não consigo ficar feliz. Percebe? Então a gente tem que ir a fundo pra entender a origem pra conseguir resolver. Tá bom? Quando o diálogo se baseia em reclamar, você tá viciada em reclamar. Por quê? Qual é a emoção que acompanha isso? Quais são os motivos da reclamação? Observa os motivos dessas reclamações. Você vai perceber que qual é o sentimento. A minha mãe, ela sempre reclamava. Quais eram as frases que ela usava? Eu falei aqui pra vocês. As minhas coisas sempre ficam por último.
vocês só dão atenção pro que é de vocês. Então era uma coisa muito vítima, muito de abandono. E aí a gente foi percebendo essas questões e fomos resolvendo. Eu não fui resolvendo pra ela, claro. Mas eu percebi e em um momento adequado eu sugeri. Vai assistir ali aquela live. Aí ela mesmo percebeu. Mas começa a observar, se o diálogo se baseia em reclamar, o que você anda reclamando? O que você anda reclamando te dá uma dica, te dá uma pista de qual é a emoção, de onde você tá travada. Tem podado as reclamações no começo, mas aí acaba o diálogo, porque o diálogo se baseia nessas reclamações. Legal. Começa a responder de forma contrária. Se você vai reclamar, agradece. Isso aí eu vou falar com vocês no sábado. Esse sábado eu vou trazer a resposta para isso aqui. O que você deve fazer nesse tipo de situação para se livrar de um vício emocional e para uma atitude mega prática para você mudar a tua autoimagem, tá? Nesse caso aí eu vou te falar, assiste a live no sábado. Sábado de manhã eu vou fazer uma live que eu vou falar exatamente sobre isso. Esses dias falei para meus filhos, o dia que eu morrer vocês vão ver. Aí eu me passei de vítima. Sim, é uma vítima. Vocês vão ver como eu sou necessária. Como vocês não são nada sem mim. Olha o que você tá falando pra eles. Que eles não são nada sem você. Perigoso, hein? Aí, como ajudar um viciado em reclamar? Aquilo que eu falei. Se o outro é viciado em reclamar, você não vai alimentar o vício dele. A hora que ele reclamar, você aceita. Tá bom? Aceita. Porque realmente, se ele tá reclamando, em algum nível você tem culpa. Então já começa por aí. Então, não prolonga, não argumenta. Responde com amor. Certo? Eu percebo que você tá cansado e que você precisa. Eu vou te ajudar mais, me desculpa por isso. O que você me sugere que eu faça? Responde com amor, com empatia, tá bom? É isso. Respondi todas as perguntas. E agora eu vou eu vou avisar pra você, gente, olha, o seu horário tá acabando. Anota tudo que você sentir, pensar lá no grupo do Telegram, no grupo VIP, tá bom? E no seu caderninho para você conversar com a sua terapeuta também, tá? E hoje eu vou estar lá com vocês, falando mais, tirando mais dúvidas. Então, se vocês quiserem mandar mais dúvidas dessas, que vocês forem percebendo ao longo do dia, manda lá no grupo VIP que eu vou responder lá para vocês, tá bom? Beijo, gente! Tchau, tchau.